Esse é um apelo aos patriotas, um texto que será lido às 15 horas na Avenida Paulista após a execução do hino nacional. O Brasil não vai permitir que ladrões voltem à cena do crime. O Brasil não vai aceitar que a vontade de um juiz seja maior do que a lei. O Brasil quer eleições limpas e auditáveis. Não vamos acreditar em narrativas nem falsas promessas, porque nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Se vocês repararem, são 3 as principais demandas dos patriotas nesse 7 de setembro. A primeira delas é impedir, pelo voto nas urnas, que corruptos voltem ao poder. E sabe quem pensava assim até bem pouco tempo atrás? O senhor Geraldo Alckmin, vice do Lula. Eu acho que o Lula é o PT, né? O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Ouvindo o Geraldo falar com tanta eloquência e certeza, parece que fazer oposição ao lulopetismo é defender o Brasil de ladrões e maus gestores. E não há nada de golpista nisso. A segunda pauta do 7 de setembro, o Tomé resumiu da seguinte forma, aspas, o Brasil não vai aceitar que a vontade de um juiz seja maior do que a lei. Sabe quem também pensa assim? O jornal O Globo, que publicou um editorial em 15 de junho afirmando que o ativismo do STF representa risco preocupante à democracia e que o Supremo passa a impressão de que se tornou, aspas, um partido de oposição ao governo. A Rede Bandeirantes também despertou para a realidade autoritária do nosso judiciário e insinuou em seus editoriais televisionados no Jornal da Band que o ministro Alexandre de Moraes é, aspas, justiceiro e lunático, que enlouqueceu e passou a achar que tem um poder quase divino sobre a vida das pessoas. Sem provas claras e contundentes, Alexandre de Moraes desempenha nesse episódio mais o papel de mandante fora da lei e da Constituição do que de ministro que deveria zelar por essa mesma lei, por essa mesma Constituição. Ora, ministros do Supremo que interferem indevidamente em outros poderes e representam risco à democracia, como afirmou o Globo, e ministros que atuam fora da lei e abusam da sua autoridade, como sugeriu a Band, devem ser removidos do cargo. Isso nos termos do artigo 52 da Constituição. Até aqui, nenhum sinal de golpe. Mas finalmente chegamos à terceira bandeira desse 7 de setembro, que é a realização de eleições limpas e auditáveis. O que isso significa? Eleições sem fraudes, em que, na dúvida, seja possível recontar os votos de maneira confiável. Em 2014, questionando o resultado favorável ao PT nas urnas, o PSDB contratou peritos do ITA, da USP e do IBP, que produziram aí um relatório de mais de 200 páginas. Eis a conclusão inconclusiva do estudo. Aspas, o sistema eletrônico de votação do TSE não foi projetado para permitir uma auditoria externa independente e efetiva dos resultados que publica. Não é possível se fazer uma auditoria contábil da apuração dos votos em um sistema de urnas eletrônicas que é essencialmente dependente de software e não produz um registro material do voto, o tal voto impresso, que tenha sido visto e conferido pelo eleitor e que possa ser utilizado como trilha de auditoria. E o relatório tucano sobre as eleições de 2014 arremata. Não foi possível determinar a confiabilidade dos resultados produzidos pelas urnas eletrônicas. Em resposta a essa situação, em 2015, a Câmara Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição 182/07, que instituía o registro impresso do voto nos seguintes termos, aspas. No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada votação, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. O processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor do registro de seu voto, após impresso, e o voto que efetuou. Fecha aspas. Na ocasião, foram 433 votos a favor da proposta e apenas 7 contra, mas a PEC foi desmembrada no Senado e não houve deliberação. Ano passado, o tema do voto auditável voltou à pauta, sofrendo ferrenha oposição de ministros do TSE e do STF. Dessa vez, a emenda à Constituição não foi aprovada na Câmara. Contudo,
Dos 448 votos computados, 229 deputados, a maioria dos presentes, votou a favor do registro impresso do voto. Portanto, o registro impresso do voto eletrônico não é e nunca foi uma ideia antidemocrática. Na verdade, ela representa o pensamento da maioria dos deputados eleitos que se manifestaram sobre esse assunto nas duas últimas legislaturas, essa atual e a anterior. Como nós vimos, ao contrário do que diz a imprensa militante, nenhuma das três principais bandeiras do 7 de setembro tem viés golpista. Impedir pelo voto que ladrões voltem à cena do crime não é golpe. Cobrar análise de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo não é golpe. E reivindicar eleições limpas e auditáveis também não é golpe. Se qualquer uma dessas pautas tivesse raízes ou objetivos golpistas, também seriam conspiradores o candidato a vice na chapa de Lula, que afirmou que ele saqueou o Brasil e quer voltar à cena do crime, a grande imprensa, que já vê o ativismo judicial do STF como ameaça à democracia, e a maioria dos parlamentares eleitos, que votaram a favor do voto eletrônico auditável por registro impresso. Dito isso, se você mora no estado de São Paulo e deseja informações sobre as manifestações democráticas e legítimas de 7 de setembro, especialmente aqui na Avenida Paulista, você pode acessar as redes sociais do Tomé Abduch ou enviar um WhatsApp para ele no número 011 99524 7858. Eu deixo vocês com a justificada indignação de um patriota. Hoje, nós sabemos quem atrasa o Brasil. Nós sabemos quem não protege a vida inocente no ventre, quem estimula a sexualização da infância, quem doutrina a nossa juventude nas salas de aula. Nós sabemos quem quer a liberação das drogas, quem advoga a soltura em massa de bandidos e quem defende os interesses dos criminosos. Nós sabemos quem é contra a legítima defesa, quem não respeita a propriedade privada e quem menospreza a nossa liberdade religiosa. Nós sabemos quem quer controlar a mídia e as redes sociais, quem se alia a ditaduras e quem protege terroristas. Nós sabemos quem aparelhou o Estado, quem deu prejuízo nas companhias estatais e quem assaltou os cofres públicos. Nós sabemos quem subornou o Congresso, quem colocou militantes nos tribunais e quem comprou a imprensa. Nós sabemos quem trancou o povo em casa, quem tirou o sustento dos trabalhadores e quem se recusa a baixar impostos. Nós sabemos quem joga a cidade contra o agro, o funcionário contra o empresário, o cidadão de bem contra o policial, o negro contra o branco, a mulher contra o homem, o gay contra o hétero, o filho contra o pai, o jovem contra o idoso. Nós sabemos de tudo isso. E por isso, eles não voltarão à cena do crime.